O Kahneman voltou no último jogo, hoje não ficou à disposição. O que eu queria saber de você é, nessa fase decisiva, com esses atletas que estão voltando, como é que se trabalha? Esse é o momento para dar sequência no projeto que você começou aqui, depois da chegada do Roger, ou recolocar, reconduzir antigos titulares é uma das suas prioridades a fim de agregar qualidade? Pergunto porque hoje nós vimos o Diogo Barbosa começando um jogo e o Nicolas no banco, né? E você tem outras opções aí também que estão voltando. Eu acho que o mais importante de tudo, os jogadores estarem saindo do departamento médico, e isso me adianta bastante, porque eu tenho mais opções. Independente de quem começa a partida, o importante é ter essas opções no banco. No momento que sai um jogador que começa uma partida, entra outro e o time não tem o prejuízo. Então é isso importante, principalmente nessa reta final do campeonato. Nós temos apenas o Jonathan, que infelizmente machucou no último jogo, e o Ferreirinho, se eu não me engano, só os dois no departamento médico. Então, quanto mais opções eu tiver, melhor. Não importa quem começa a partida, não importa quem entra durante a partida. O importante é o Grêmio buscar os pontos necessários para voltar para a Série A. Renato, o Lucas Leiva agora no final do jogo, ele falou do posicionamento dele, né? E ele disse que quando ele saiu do Grêmio, ele era um jogador que chegava mais na área. Na Europa, né, por circunstâncias de clubes, ele mudou um pouco a característica e disse, esse posicionamento agora é mérito do Renato. Queria que você falasse sobre como é que foi para reencontrar esse posicionamento do Lucas e como é que foi o trabalho que você fez com tão pouco tempo e ter esse crescimento que ele apresentou agora nos últimos jogos. Ele ajudou bastante, né? Um jogador dinâmico, apesar da idade dele, é um jogador bastante inteligente, onde ele jogando de volante, nós temos que ter esses jogadores que jogam sabe se movimentar, por isso que eu coloquei na praticamente mais avançada, à frente dos nossos dois volantes, chegando mais próximo do Diego, do Elkson, qualquer um dos dois que estiver jogando. E ele tem uma inteligência muito grande no momento que ele sente a jogada pelos lados e entrar na área, que eu gosto muito desse meio. Era uma coisa que eu cobrava muito, inclusive, do Jean-Pierre. Nessa posição, esse jogador tem que pisar na área. Então eu cobrava muito do Jean. E ele sabe muito bem fazer isso. Tanto é que ele está fazendo os gols, está criando, está chegando na área. É um jogador que ajuda também bastante fazendo o quinto homem no meio de campo. Então é importante o posicionamento dele, mas eu achei o posicionamento dele justamente pela inteligência dele. Renato, boa noite. Eu queria reforçar sobre o Diogo Barbosa, sua escolha para ele ser titular, os motivos, a avaliação do jogo dele também, acabou dando uma assistência. Um jogador que a torcida não gostava muito, ou não gosta muito, enfim, e você dentro desse perfil também de recuperar atletas, queria que falasse sobre ele, por favor. Não só o Diogo, o próprio Thiago, o Lucas, alguns jogadores que a torcida não estava muito satisfeita. Eu não quero saber do passado. Quando eu cheguei, eu falei que o torcedor tinha que abraçar o grupo do Grêmio, e o torcedor abraçou. O Diogo vinha jogando com o Nicolas, estava machucado, e ele vem jogando muito bem, tem dado assistências, tem jogado bem, tem criado. E é importante ter esses jogadores na mesma posição. O Nicolas vem voltando da mesma forma que o Kahneman, a gente deu uma segurada no Kahneman, porque o Kahneman estava muito tempo sem jogar a mesma coisa que o Nicolas. Era muito arriscado fazer em 2 jogos em 5 dias, fora a viagem muito cansativa que a gente teve para São Luís. Mas não importa quem joga, os dois estão bem, os dois são muito bons jogadores, independente de quem começa uma partida. Eu acho que o objetivo é o mesmo. O objetivo é a gente buscar o que o torcedor quer, o que o clube quer, que é a gente voltar para a primeira divisão. Então o Nicolas está voltando, o Diego está muito bem. Quem ganha com isso principalmente sou eu, né? Que eu tenho as 2 opções. Renato, em relação ao próximo jogo, né? O Grêmio teve uma logística que você mesmo disse que ficaria muito complicado levar todo mundo para São Luís do Maranhão. E aí você preparou muito para o jogo de hoje. E a gente viu que deu certo. O Grêmio conseguiu jogar bem, não correu riscos na partida, decidiu o jogo ainda no primeiro tempo. Mas agora fora de casa, né? Porque o aproveitamento do Grêmio em casa, ele coloca o Grêmio numa condição muito boa. Mas fora ainda o Grêmio não deu uma resposta tão boa. Como preparar o time para, de repente, voltar a vencer fora de casa? O último jogo, praticamente, a gente jogou com os garotos, e eles estiveram muito bem. Infelizmente, nós tivemos 2 erros infantis, onde ocasionaram os 2 gols do adversário. Mas tem que respeitar sempre o adversário também contra o Grêmio busca alguma coisa. Nós temos esse próximo compromisso contra o Londrina,
O importante é que está todo mundo agora à disposição, e é uma viagem que não é longa, apesar que a gente tem que ir a São Paulo para depois voltar para Londrina, mas não é tão cansativa assim, todo mundo à disposição. Vamos buscar a vitória, é o que o Grêmio sempre busca, independente do adversário, independente do local, independente de qual equipe que começa, a gente sempre joga para vencer, e contra o Londrina vai ser diferente. O que precisa mudar, a gente joga para ganhar, mas o adversário também quer. A gente ter um pouquinho mais de atenção, essa atenção que infelizmente faltou diante do Sampaio, onde com 2 erros nossos, nós damos a chance ao adversário de fazer os 2 gols. Então esse jogo é muito importante, mais o importante da rodada diante do Londrina. Nós temos aí mais uns 3, 4 dias para prepararmos a equipe que vai enfrentá-los e buscar o resultado, a vitória. Até porque depois desse jogo a gente praticamente vai saber exatamente o que a gente precisa para voltar à Série A. Renato, uma característica tua de jogo sempre foi de toque de bola, né? E o Grêmio tinha perdido um pouco disso, desde a queda. E claro que circunstâncias do jogo mudam isso também em muitos momentos, mas hoje a gente viu o Grêmio um pouco mais solto, tocando mais a bola. No segundo tempo o Grêmio não recuou, o Grêmio já estava vencendo e acabou jogando para fazer mais gols. É uma coisa que a gente vê de mudança de atitude no time, mesmo fora de casa. O último jogo o Grêmio errou perdeu por erros próprios, né? Eu queria que tu falasse um pouco dessa confiança que se tu vê que isso tem mudado um pouco também o resultado das partidas. Sim, sem dúvida alguma, confiança é tudo. Confiança é tudo. E essa confiança, o passo, a gente treina eles, principalmente a parte tática durante a semana, apesar de não termos muito tempo, mas eles entenderam muito bem na maneira que eu gosto que eles trabalham, valorizam bastante a posse de bola, e a gente joga praticamente sempre dentro do campo do adversário. Na volta lá de São Luís nós treinamos praticamente ontem na véspera bastante, sufocar o adversário no campo deles, e fizemos isso muito bem, principalmente os primeiros 25, 30 minutos, onde a gente conseguiu os 2 gols. Depois o Grêmio não administrou, não. Nós continuamos tomando conta do jogo, tivemos nossos cuidados defensivos, tivemos muitas oportunidades de fazermos o 3º gol. Infelizmente não aconteceu, mas em momento algum o Grêmio correu o risco. Então isso é mérito dos jogadores também, que eles absolveram rapidinho a minha maneira de trabalhar, até porque eu já tinha trabalhado com a maioria deles, e eles sabem que eles valorizam bastante a posse de bola, mas com agressividade. Não adianta ficar só tocando a bola aqui atrás. Então é por isso que eu gosto que a minha equipe jogue dentro do campo do adversário, justamente por isso. Renato, o que o Grêmio pode fazer de diferente fora de casa, diante do Londrina, para vencer e encaminhar o retorno à Série A? Eu penso isso até para dar uma resposta de confiança para o torcedor. Não, o torcedor pode ter certeza que está bastante confiante. Essa confiança que o grupo está dando para o torcedor tem reconhecido isso. A maior prova hoje foi novamente aí a torcida com a gente. Quando eu cheguei eu falei que nós iríamos sofrer um pouquinho, mas nós iríamos voltar à Série A. Então, a gente não joga para perder, a gente sempre joga para vencer, mas o adversário também tem seus méritos. Sábado que vem é um jogo duro, uma carninha de pescoço, que é o Londrina, mas pode ter certeza que uma equipe vai estar preparada, até porque, aquilo que eu falei, depois dessa rodada aí, a gente vai saber exatamente quantos pontos a gente precisa para voltarmos à Série A, que é o nosso objetivo. Renato, nesse momento que o Grêmio se encontra, parece que é uma questão de tempo, até pela proximidade da pontuação que o clube vem somando nos últimos jogos. E nesse momento parece que é da natureza humana dar uma relaxada, porque parece estar mais próximo. Como é que tem sido a tua conversa com os jogadores para garantir que eles estejam atentos e não deem bobeira nesses jogos finais, porque agora que está próximo é o momento de confirmar? Não tem bobeira. Se bobeou, vai sair. Não tem. Esse foi o nosso papo hoje. Hoje na pré-eleição, o presidente até estava presente, que eu cobrei bastante justamente sobre isso. A gente não tem que deixar para as últimas 2, 3 rodadas. A gente tem que definir logo a subida para a Série A, porque senão as coisas podem dificultar. Eu acho que a maior prova disso são os adversários que estão vindo atrás da gente. Então não tem que bobear. Tem que a cada rodada é uma decisão para a gente. É para o adversário, mas é para o Grêmio também. O Grêmio briga com os adversários, na maioria deles, para subir para a Série A. A maioria dos adversários que enfrentam o Grêmio é para se manterem na Série B.
Então, nosso objetivo é muito grande e, em hipótese alguma, eu vou admitir, e os jogadores têm essa consciência, que ninguém vai sentar, vai esperar as coisas acontecerem. Bem pelo contrário, a cobrança tem sido muito grande, justamente para ninguém se acomodar, e não vai ser numa hora dessa que um jogador meu vai se acomodar, pode ter certeza disso. Renato, primeiro, parabéns pela vitória, mas falar em 3 jogadores específicos. Diego Souza, que é o artilheiro do Grêmio na Série B, o Lucas Leiva, que vem numa evolução desde a tua chegada, e o Edilson, que tomou a vaga de titular. O que tem a dizer sobre a importância de 3 jogadores tão experientes no grupo nessa reta final do campeonato? E 3 jogadores campeões, né? É importante você ter, numa hora dessa, jogadores experientes, jogadores campeões, como eles, né? E jogadores que ajudam bastante o treinador em termos, principalmente dentro do campo, de passar tranquilidade para os jogadores mais jovens, entendeu? E isso é importante. E eles ajudam também o treinador a cobrar dos mais jovens, para que ninguém se acomode, porque o objetivo é de todo mundo, o objetivo é de voltarmos à Série A. Então, o próprio Kahneman também está voltando, que é um jogador importante. Nessa reta final é importante estar todo mundo fora do departamento médico, todo mundo à disposição, sejam os jogadores experientes, sejam os garotos. É importante a gente juntar todas as forças agora para a gente conseguir o objetivo, que é voltarmos para a Série A. Obrigado, Renato.